Entrevista coletiva de Eduardo Barros, técnico do Juventude, que comanda a equipe alviverde na partida diante do Porto Velho, estreia do Juventude na Copa do Brasil, o jogo que será nesta quarta-feira. Professor, a primeira pergunta é de Angélica Varaschini, da TV Papo by X-Play. Eduardo, o Juventude tem muitos desfalques para a partida contra o Porto Velho. Como trabalhar a melhor estratégia e como não deixar isso afetar o desempenho da equipe em campo? O primeiro passo foi a gente identificar os jogadores que tínhamos à disposição e, a partir disso, montar o melhor esquema de jogo, considerando as características desses jogadores e também o que a gente conseguiu estudar da equipe do Porto Velho. Pergunta de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Com a falta de opções no ataque, o Juventude pode ter mudanças de esquema? Sem dúvida vai ter mudança de esquema, porque a gente ainda, nesses poucos dias de trabalho à frente da equipe, a gente busca a melhor formação incessantemente e, além disso, nós temos as baixas já mencionadas, seja por Covid ou por lesão. Pergunta de Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Sem o César, a opção é pela experiência do Felipe, mesmo sem ritmo de jogo, ou a volta do William? Volta o Felipe, a posição de titular. É um goleiro experiente, acostumado com jogos desta magnitude, dessa competição. Então a opção é por ele, em discussão em conjunto com o Márcio e o restante da comissão técnica. Pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. O Juventude passou por uma longa viagem para chegar em Porto Velho. De que forma é possível amenizar o desgaste dos jogadores visando a partida de amanhã? Para o efeito dos jogos acumulados e para as viagens de longa distância, não tem outra fórmula a não ser boa alimentação, recuperação, hidratação e treino controlado. Além disso, todo o trabalho entre jogos feitos pelos massagistas e fisioterapeutas. Então a gente acredita que, apesar dessa longa e extenuante viagem que fizemos, a gente vai ter uma equipe descansada e em condições de fazer um bom jogo e sairmos daqui com um bom resultado. Angélica Varaschini, TV Papo by X-Play. O empate já garante a classificação para o Juventude, mas uma vitória seria importante, até mesmo para dar uma confiança e um ânimo a mais para a equipe, para o restante do gauchão? Não podemos jogar para empatar. Nós já temos exemplos nesta atual edição da Copa do Brasil que equipes conseguiram a classificação nos instantes finais da partida, porque conseguiram um gol nos minutos finais e isso permitiu avançarem de fase contra equipes que podiam jogar pelo empate. Então a mensagem desde o início é fazer um jogo que a gente esteja com ímpeto de vencer. É claro que nós temos a vantagem do empate e precisamos saber jogar com essa vantagem. Não vamos sair de forma descontrolada, desorganizada, mas a ideia do jogo, independentemente da vantagem, é buscar a vitória e, é claro, usar essa atmosfera favorável para a sequência do Campeonato Gaúcho. Pergunta de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Quanto o time perde com as ausências de Jadson e Zarate no meio de campo? São jogadores muito experientes que serão substituídos por jogadores também experientes. Então a gente acredita que, apesar da ausência desses dois grandes jogadores da nossa equipe, nós vamos conseguir equilibrar e equivaler àqueles que vão dar início no 11 inicial. Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Existe algum tipo de preservação ou terá algum tipo de moderação em alguns jogadores nessa partida de amanhã por conta do jogo contra o Guarani? Não dá para a gente pensar no jogo do Guarani. O pensamento nessa partida vai iniciar após o confronto válido pela Copa do Brasil. Então nós vamos com o que temos à disposição, com força máxima, pensando na classificação. Para encerrar, a pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. O Porto Velho ainda não atuou na atual temporada. Até por isso, a observação fica mais complicada. O que a comissão técnica conhece desse adversário? Nós conhecemos basicamente a provável equipe titular e conhecemos também o seu treinador. Recentemente nós enfrentamos o São José e não sabíamos exatamente que tipo de jogo a equipe iria propor devido à mudança de treinador, e por isso nós estudamos
o Paulo Baier, que recém havia assumido a equipe. Fizemos algo muito semelhante nesse contexto, estudamos as características dos jogadores que o treinador Thiago tem à disposição. É um treinador que tem conquistado títulos recentes no estado, merece respeito, merece ser muito bem estudado, porque a gente sabe que vai ser um duelo muito estratégico e muito difícil.